A gente nem começou a brincar ainda, pô. Nem começou a brincar. E o ódio, o caos, já está instaurado. John Textor e o Sport TV resolveram alfinetar o Bahia no mesmo dia, meu amigo. Pois é. O Bahia tá incomodando demais esses caras. E a gente não ganhou nada relevante ainda. Ainda não tirou nenhum título deles. O Sport TV disse que a SAF do Bahia usa o futebol para limpar a imagem do país. Claramente demonstrando incômodo com a SAF do Tricolor de Aço. E John Textor, agora há pouco, foi pro Sport TV falar de teto salarial, senão o Bahia vai dominar o futebol brasileiro nos próximos anos. É muito incômodo, tão assim, loucos. Engraçado, né? Flamengo contratando Dela Cruz, Arrascaeta, Gabigol, Pedro, Gerson, Davi Luiz, Vinha. Queriam até o Paquetá no mesmo time, tá? Ninguém fala nada, um A. Palmeiras Maurício, Felipe Anderson. Já tem o Veiga, Piquerez, Gustavo Gomes, Marcos Rocha, Mike. Eu não preciso nem citar esses elencos, ninguém fala um A. É o Bahia dar uma pequena amostra que tem capacidade de, daqui a uns anos, incomodar, brigar, ir pro mercado e competir de verdade para montar grandes elencos que aí já querem frear o Bahia. Eu vou trazer aqui primeiro a fala do Sport TV, onde eles dizem que a SAF do Bahia usa o futebol para limpar a imagem do país deles. Depois a gente traz o que Textor falou e depois a gente traz Casagrande detonando a figura do presidente, dono da SAF do Botafogo. Vamos jogar na tela. Muito diferente. Absolutamente. E, ao mesmo tempo, esses muitos exemplos de modelos diferentes, com intenções diferentes, mostram claramente que SAF não é tábua de salvação de clube nenhum. SAF pode tornar times mais competitivos, mas a SAF vai significar adequação, a SAF vai precisar calibrar a expectativa de torcedor, porque são lógicas diferentes e a maneira como o torcedor do Coxa está se sentindo agora nessa grande confusão é muito sensível, e outros torcedores, como o torcedor vascaíno, por exemplo, também tá sentindo. A gente tem desde SAF de um país que utiliza o futebol para limpar sua imagem, como é o caso do Bahia, o que o Bahia não tem nada a ver com isso. O Bahia está se potencializando a partir do dinheiro que ali chega. Você tem SAF como a do Textor no Botafogo, em que o Botafogo se transforma num time em que, por mais que tenha uma estrutura potencializadora com jogadores competitivos disputando o topo da tabela, mas também que serve para potencializar jogadores para depois levar para a Europa. Enfim, são contextos diferentes, cada um vai se adequando, e problemas vão acontecer nesse caminho que ainda é muito novo, muito recente. Agradecer aí a galera do Central Bahia que sempre estão atentos a esses cortes, né? Pronto, primeira fala, o primeiro veneninho soltado do dia foi esse. O Bahia, a SAF do Bahia utiliza o futebol para limpar a imagem do país de lá. Se fosse o Corinthians, se fosse o Flamengo com o Grupo City, isso nunca seria falado. Eu aposto qualquer coisa que isso nunca seria falado. Era exaltação por cima de exaltação, principalmente se os frutos da parceria já começassem a aparecer imediatamente. Seria todo santo dia um programa diferente para elogiar a parceria entre Flamengo e Grupo City, entre Corinthians e Grupo City. Nunca iriam citar nada, mas como é um clube nordestino, tem que encontrar uma maneirazinha ali, né, de tirar o mérito, de diminuir. É normal, é praxe, isso é praxe. Agora eu vou trazer o dono da SAF do Botafogo, que surtou agora com o Bahia. Ele que tem rusga aí, né, com praticamente todo mundo, agora resolveu atacar o Bahia, meu amigo. E olha que o Bahia ainda não começou nem a incomodar de fato, tá?
Em meio à crise aí com Leila Pereira, de relação, Leila acusa ele de um lado, ele acusa Leila do outro, agora ele resolveu atacar o Sport Clube Bahia. E isso foi logo depois dele sofrer críticas por usar o Botafogo como um clube satélite, né, para de fato botar jogador aqui para render por 6 meses e depois levar para os clubes da Europa. Vamos ver o que ele falou aqui a respeito do Bahia? If we don't do something about financial fair play here, and it should be a salary cap, because we can do it. We don't have the problems that Europe would have with a salary cap. We could do a self-contained, you cannot spend more than this amount of money, and you can make sure the waterfall helps players all the way down the line. You can make it very healthy. If you come with the 70% of revenue, and we just make it easy, oh, UEFA does it, so we're going to do it. Well, that's a different world than the top clubs are going to be able to spend a ton of money and the bottom clubs can't. If you do that, or if you do nothing, this is my warning to Corinthians, Palmeiras, Flamengo. If we don't do something, we're going to wake up 7 years from now, and under this current ownership structure, the people that are here today, Bahia is going to win the championship of Brazil 17 years out of 20, right? They are Abu Dhabi, right? We have Qatar that I compete with in France, and I'm competing against a country, not an owner. An irrational spending model with no constraints, combined with financial fair play, where so long as they can generate enough revenue, and they do, right? Because they use their Qatar relationships and airline relationships and sponsor relationships, so they get their revenues exactly where they need them to be to spend what they want to spend, because they want to go win UEFA Champions League. And I've got to compete against that as the owner of one of the great clubs in France that won 7 titles in a row from 2000 to 2007, 2008. Now that club, the great Olympique Lyonnais, cannot compete for anything but second place. Now, we're going to do our best. I want to kick their ass. I hope they have an off year, but all they have to do is just reach into their pocket and lay down some oil money, and I'm done. So I love the people at Manchester City, the people that work there, they're great. But the fact is, Brazil brought oil money to town. And if we don't do something now, right now, about a salary cap, Bahia is going to eat our lunch. That wonderful little town I went to last night, gorgeous, great hotel, beautiful, great. They're going to win every championship for 20 years straight. And I'm sorry, I'm just telling all the Flamengo fans out there, forget it, it's over. Engraçado que ele incita o ódio, né? Mais ódio, né? Mais do que a gente já sofre. Porque ele usa ali, né, torcidas de grande apelo, que é a torcida do Flamengo e a torcida do Corinthians, para se atentarem contra o vilãozão Bahia Grupo City, né? Dizendo que ele não tá competindo contra um player igual a ele é. Ele tá competindo contra um país, que seria o Catar, os Emirados Árabes, né? Rapaz, esse cara ele é frustradão assim, né? Ele é muito frustradão, já deu pra perceber isso. Ele quer ganhar as coisas no grito, não fazendo um trabalho sério. E eu acho que até ele tá fazendo bem pelo Botafogo, né? O Botafogo não era nada. Absolutamente nada. Ele tá começando a dar alguma cara, mas chorão demais. E vamos falar aqui agora, porque o Casagrande trouxe aí uma opinião a respeito de John Textor. Tentou desmascarar essa figura que tem criado aí polêmica em cima de polêmica no futebol brasileiro. Vamos jogar na tela pra gente ver o que é que disse o Casão. O John Textor é o dirigente mais nocivo que tem no futebol brasileiro. E não só para o futebol brasileiro. Porque as atitudes dele, ele não respeita os brasileiros, ele não respeita a gente. Ele não respeita a justiça brasileira. Ele não respeita as decisões do STJD. Ele insinuou que os juízes do STJD são palmeirenses. Ele acha a gente tão inferior a ele que ele foi para os Estados Unidos para querer processar a Leila, porque ele não aceitou o resultado dos juízes aqui do STJD. Ele não aceitou, porque é Brasil.
Pô, eu queria ver se fosse na Inglaterra, se ele ia fazer a mesma coisa com alguém lá da justiça esportiva inglesa e ir nos Estados Unidos para processar alguém de lá, ou da Espanha, ou da Itália, sabe? Ou da Dinamarca, Noruega, lugar que fosse qual país europeu. Não, mas como é Brasil, terceiro mundo, ele passa por cima de tudo que acontece aqui no Brasil. Talvez o John Textor tenha descoberto que não tinha macacos das grandes cidades, das grandes capitais do Brasil, quando ele veio para cá. E talvez também foi aqui que ele soube que Brasília é a capital do Brasil e não Buenos Aires. Porque ele tem esse tipo de personalidade. Ele tem esse tipo de visão do Brasil. Ele mostra isso com as suas atitudes. Ele desrespeita. E outra coisa, ele é tão nocivo que ele criou essa situação para a Leila. Ele criou isso. Provas ridículas consideradas pelo STJD daquelas acusações de manipulação de resultado, provas que foram ridículas. Eu não sei por que o STJD está demorando para dar uma punição enorme para esse cara, porque ele criou uma situação muito hostil para a Leila Pereira. Ele criou. Ele acusa manipulação de resultados em 2 campeonatos, no bicampeonato do Botafogo, do Palmeiras. Ele não cita uma vez as viradas que o Botafogo tomou ano passado para perder o campeonato. Esse cara é nocivo para o futebol brasileiro, e não só para ele, para o próprio Brasil. Ele se acha superior a tudo que existe aqui. Ele nos considera gente inferior a ele. Isso é nítido. Tá? Esse é o primeiro ponto do texto. Em relação ao jogo, é um jogaço mesmo. O Botafogo está muito melhor que o ano passado, esse ano. Tá aí, meus amigos, a opinião de Casagrande. Eu não vou me estender muito não na opinião, porque, sei lá, eu tenho até medo, né? Eu tenho me excedido muito aqui no canal ultimamente e vocês têm tentado me frear. Então, se eu for falar alguma coisa aqui, pode ser que eu acabe também soltando a porra toda. E daqui a pouco tá rolando aí até uma porra de um processo. Pô, um processo de John Textor eu não quero receber não, beleza? Tenho dinheiro pra isso não. Então vou deixar aí pra vocês no comentário. Pega nada. Pode lascar aí nos comentários a respeito. O que é que vocês acham? Tanto da fala de Textor, tanto da fala do comentarista do Sport TV. Porque, meu amigo, o veneno tá sendo solto no Esporte Clube Bahia. E o Bahia tem que se blindar. Tem que ser muito... Porque vão querer derrubar. Vão querer derrubar o Bahia de qualquer jeito. Não vão. Se o Bahia ganhar uma Copa do Brasil, meu amigo. Porque assim... Quando o Sport ganhou, acho que teve muito hate. Acho não, teve. Ganhou em cima do Corinthians ainda. Porra, teve bastante. Mas colocaram assim, ó. Ah, foi um peixe fora d'água. Foi uma parada assim que acontece uma vez no ano, na vida. E aí deixaram o Sport em paz. Mas se você perceber de lá pra cá, o Sport não consegue se estabelecer na primeira divisão. Né? E nunca foi colocado assim nessa vitrine e tal. Porque incomodou aquele título da Copa do Brasil em cima do Corinthians. Incomodou. Agora, se o Bahia ganhar uma Copa do Brasil esse ano, ou até mesmo tirar a vaga de um grande desse aí, como se um Flamengo... O Flamengo pode ir direto, mas se acabar que o Bahia tira a vaga do Flamengo e o Bahia vai... Meu amigo, aí você vai ver. Se o Bahia ganhar um título de Copa do Brasil em cima de um deles, aí você vai ver, porque não vão encarar como algo que vai acontecer uma vez na vida. Vai ser algo que vai ser corriqueiro. Bahia sempre vai incomodar. E você vai ver ainda mais essa galera no ódio. Você vai ver, você vai ver. É bom que o Bahia comece a se movimentar também nos bastidores do futebol brasileiro. Não deixe essas cobras se criar, não. Para que a gente não comece a sofrer aí com arbitragem, não comece a sofrer aí com outro tipo de coisa. Porque a carinha do inimigo já tá começando a ser mostrada. Tá começando a ser mostrada.